Olá, meu nome é Laura Montserrat Barbosa. Para quem não me conhece, eu estou nesse canal gravando alguns vídeos sobre a arte e a aprendizagem. Então hoje eu quero contar para vocês um trabalho que eu fiz ontem sobre a arte e o bambu. E foi muito legal. Então eu quero refazer aqui com vocês. Eu vou ler um pouquinho desse livro que chama O Segredo do Bambu, de Ismael Cala. Então eu vou ler um pouquinho, né? Nesse trabalho eu fiz com imagens, projetei as imagens para o grupo, mas para vocês eu vou fazer a leitura, tá bom? Então, é a leitura da introdução. Ser como o bambu. Antes de desembarcarmos nesta fábula, ele escreveu uma fábula sobre o bambu, nessa ficção com base na realidade, convido o leitor a adentrar o mundo de leituras e pesquisas sobre a mística e as analogias em torno do bambu. O objetivo é que possamos mergulhar nesse mundo maravilhoso, até conseguirmos, como dizem os pintores, transformarmos-nos em bambu. E é um processo que deixa em suspenso nossa consciência intelectual, egocêntrica, para explorar a profundidade e o uso de nossos sentidos como instrumentos de orientação. Ter consciência sensorial significa desenvolver uma empatia por objetos externos a nós, tentar observá-los, vivê-los e senti-los até atingirmos a sensação de fazermos parte de um todo. Na cultura asiática, treina-se para aprender a pintar o bambu, por exemplo. É uma questão de se transformar em bambu. Não apenas pensando e observando, mas sentindo suas propriedades, qualidades e movimentos. Isso acontece quando a nossa consciência se identifica com a consciência que repousa além de nossas mentes. Lembre-se de que a bússola da mente é o ego, em personagem que não queremos aniquilar, mas estudar a fim de torná-lo uma testemunha e não o protagonista de nossas vidas. Nesse trabalho, o bambu se torna um símbolo de vida, observação, contemplação, serviço, utilidade, coesão, liderança e comunidade. Existem mais de 1.300 espécies de bambu e grande parte delas leva anos para florescer. Todos os bambus brotam com seu diâmetro definitivo e vão ganhando altura ao longo de 3 meses. Geralmente crescem de modo desenfreado e formam verdadeiros bosques. O solo ideal para o bambu é aquele que drena e, ao mesmo tempo, dispõe da capacidade de reter partículas de matérias orgânicas que sirvam como fertilizantes, adubos para a planta. As cerimônias religiosas orientais, elas usam o bambu para queimar. E dizem que o nome do bambu tem a ver com a queima do bambu nessas cerimônias, porque na hora que você põe o bambu no fogo faz bam, bum, bam, bum, bam, bum. E aí esse foi sendo o nome daquela planta, né? Segundo os orientais, a existência do bambu é uma bênção para os seres humanos. Ele simboliza a grandeza do nada, porque desenvolve o seu tronco em torno do vazio, né? Se vocês observarem, o tronco do bambu é vazio.
E esse vazio, segundo o pensamento oriental, contém o seu inesgotável caráter espiritual. É ali que o bambu guarda o grande segredo. O bambu serve para construir casas, móveis, flautas, canos, gamelas. Serve também para fazer o papel, para o preparo de receitas culinárias também. Um bambuzal é como uma maravilhosa cortina de cordas dançantes que desafia os ventos e marés de energia ao seu redor. Inclusive, quando eu trabalhei com esse grupo, uma das pessoas disse que quando o vento passa no bambuzal, os bambus não vão todos para o mesmo lado. Eles dançam em direção contrária para ir cortando a força do vento. E o vento derruba árvores enormes, né? O bambu não é uma árvore, mas ele não consegue arrancar o bambu do solo, né? O bambu, ao mesmo tempo que ele é forte, ele é flexível. E ele é forte por causa dos nós que existem, né? A cada pedaço do bambu, né? Vejam, esse aqui, por exemplo, né? Ele é um bambu fininho, mas a cada pedaço tem um nozinho. E aí contam que tem uma espécie de bambu chamado bambu dourado, que ele demora ele é plantado com sementes, e ele demora de 5 a 7 anos para enraizar. Então ele enraiza, e essas raízes são raízes solidárias que vão se trançando e que formam verdadeiras fundações de tão fortes que elas ficam por baixo da terra. E só depois de 5 ou entre 5 e 7 anos que elas começam a brotar. E quando elas brotam, elas levam de 3, às vezes alguns 3 semanas para assumir a sua altura original, né? E outra coisa que ele traz aqui no livro é que o bambu, você não vê um bambu crescendo sozinho. Quando ele cresce junto com outros bambus, né? Então são as lições que o bambu vai dando para nós, né? De fortaleza, de flexibilidade, de vazio, para que quando a gente vai aprender coisas, a gente precisa estar esvaziada daquilo que a gente já sabe, né? E aquilo que a gente já sabe vai servir de suporte para o novo. Mas se a gente não se esvaziar, a gente não deixa o novo entrar, né? E eles dão essa conotação de espiritualidade. O bambu, em algumas culturas, ele é vendido como talismã. Por exemplo, no reiki, na yoga, na antiginástica, ele é utilizado como um neutralizador de energias, porque ele traz uma energia boa e é capaz de fazer com que a nossa energia também se transforme numa energia positiva, né? Então tem muitas lições aqui nesse livro. Se você for na internet, tem várias pessoas que falam sobre 7 lições do bambu, né? E aí então, nessa vivência que eu fiz ontem, né, eu ensinei o grupo a desenhar um bambu, e no grupo tinham pessoas que nunca tinham desenhado, né? E eu vou fazer isso aqui para vocês, porque mesmo as pessoas que não sabem desenhar vão conseguir, por exemplo, fazer um bambu como este, né? Ou usando cores como esse, né? Então eu vou rapidamente aqui traçar e ensinar como é que se faz um bambu para vocês tentarem aí em casa também, né? Para a gente fazer um bambu, desenhar um bambu é muito fácil. Vocês sabem que existem bambus de várias espessuras, né? Eu vou fazer aqui um mais grossinho e meio curvadinho,
a gente vai tracejando, né? E vou fazer um mais retinho. Opa! Aqui me distraí. Mais retinho. Então, como é que a gente faz? Os bambus, eles têm nós, né? E nesse livro, o Ismael Cala fala uma coisa bacana. Ele tem muitos nós e não eus, né? Por isso que ele nos dá essa lição de coletividade, mas ele usa os nós com dois sentidos, né? E uma moça ontem na vivência que a gente fez, ela disse aí, os ventos, eles também são medidos por nós, né? Então, a gente faz uma barriguinha aqui, estão vendo? Para fazer os nós. Uma bem suave. E daí, como ele é oco, a gente faz o oquinho dele aqui e depois a gente faz uma sombrinha, ó. E a mesma coisa aqui. Depois vocês podem fazer, inclusive, as florestas, né, de bambu, que são vários bambus um do lado do outro, mas eu tô só mostrando para vocês como que a gente pode fazer, ó. Depois tem uns nozinhos da onde saem galinhos. E aí diz que o bambu cresce só para cima, e esses galinhos que saem, eles também vão em direção ao alto, eles não vão para baixo. Ó. Aqui a gente faz o oquinho, né, do bambu. Podemos fazer aqui um galinho. E daí, se vocês tiverem um lápis verdinho, vai ser muito bom. Daí ele fica mais ou menos assim, ó, como esse. E aí ontem, quando eu fiz a vivência, eu fiz o meu bambu também, né? Que foi, eu acho que eu já mostrei para vocês. Mas quando eu trabalho com arte, no ateliê de arte de ladrilhos de papel, eu sempre peço que os meus, que os integrantes do ateliê conversem com a sua arte. E eu conversei aqui com o meu bambu, e a conversa às vezes traz um poema. A gente fez o desenho escutando uma música bem suave, de uma água caindo numa bica de bambu, né? E aí me veio esse poema. Bambu, dança ao barulho do vento, vira bica, vira embrulho, vira bento. Seu vazio silencia, como nós, juntos, fazem a magia. Então é isso. Se vocês curtiram, gostaram, se inscrevam no canal, avisem os amigos e vejam os outros vídeos também, né? Eu acho que isso é bem legal. Tem uma porção de vídeos, alguns falam sobre ateliê, outros sobre aprendizagem, história de artistas, mulheres artistas, artistas mais clássicos e assim por diante, tá bom? Até!